Que atire a primeira pedra o arquiteto que nunca sonhou em ser os irmãos à obra. É o trabalho perfeito, fala a verdade. Pensa comigo, o cliente não se mete em nada, não interfere, só chega quando a casa já está totalmente pronta, transformada, sem ter dor de cabeça de nada, sem ficar alterando seu projeto o tempo todo. É ou não é o emprego perfeito dos sonhos de todo arquiteto? Claro que é. E igual ao Irmãos à Obra, nós temos muitos outros programas na televisão que são dos Estados Unidos, mas que transmitem aqui no Brasil em vários canais e que a gente tem muito a aprender com eles. E é isso que eu vou te ensinar no nosso episódio de hoje. Mas antes, fala uma coisa pra mim. Você já curtiu esse episódio? Ainda não? Você já se inscreveu no meu canal? Porque eu descobri que tem muita gente que assiste, que até curte os episódios, curte os bate-papos, mas não está inscrito no meu canal. Toda semana tem episódio novo que você não pode perder. Tudo sobre arquitetura nos Estados Unidos, para você que sonha em trabalhar com arquitetura e design de interiores lá. Bom, eu me chamo Juliana Pupin, eu sou arquiteta, trabalho para os Estados Unidos com arquitetura e design de interiores há mais de 3 anos. E eu estou aqui para compartilhar toda a minha experiência e meu conhecimento de trabalho remoto lá para os Estados Unidos. Bom, vamos ao que interessa. Assim como os Irmãos à Obra, eu já te disse, tem vários outros programas. E a gente tem muito a aprender com eles. Primeiro, eles são viciantes. Eles são como aqueles vídeos satisfatórios que a gente vê nas redes sociais, que a gente vai passando, perde 1 hora do nosso dia e não aprende nada. E aí, você sabe o que eu descobri? Que esses vídeos, a gente faz isso de ficar consumindo esses vídeos porque eles dão pequenas recompensas para o nosso cérebro. Quando a gente assiste esses vídeos satisfatórios, ele aciona no nosso cérebro, da base até o córtex frontal, o setor que libera a dopamina, que é aquele hormônio da felicidade, do prazer. Então, a gente fica querendo mais e mais e mais e fica consumindo esses conteúdos que não acrescentam em nada na nossa vida. E aí, isso inclui os programas de antes e depois, todas as fotos que você vê nas redes sociais, de beleza, de transformação, de emagrecimento, de arquitetura, de antes e depois de reforma, isso também traz essa sensação de prazer. Também aciona essa parte do nosso cérebro que libera a dopamina. E você pode usar isso a seu favor, de várias formas diferentes. Não usando só isso para aplicar no seu Instagram, nas suas redes sociais, para atrair mais clientes, mas para aprender. E por falar em Instagram, você ainda não me segue no Instagram? Depois que você assistir esse episódio inteiro, você passa lá, me segue, que lá eu compartilho mais coisas do meu dia a dia de trabalho remoto, de arquitetura para os Estados Unidos. Inclusive, eu sempre trago inspirações de projeto para você aplicar o que você vai aprender aqui hoje. Bom, o que você costuma fazer em relação a esses vídeos? Você fica simplesmente consumindo como um mero espectador aleatoriamente. Fica ali assistindo. Você se dá 5 minutos de descanso quando você vê passou meia hora e você continua ali assistindo, certo? Bom, o que você vai fazer a partir de hoje é parar e observar. Exatamente isso. Você vai ficar, parar e observar, sem perder tempo. Essa técnica, você vai fazer o seguinte, você vai estudar esse conteúdo aplicando para a arquitetura. Então, você vai observar. Quando você vê um vídeo de arquitetura ou quando você vê uma foto estática ou um carrossel, por exemplo, você vai observar analisando tudo que compõe aquele ambiente, aquela arquitetura. Então, você vai olhar a composição, as texturas, as cores, os móveis, como está o fluxo do ambiente, se os móveis são orgânicos, se tem revestimento, como é a iluminação, como são as paredes, como é o pé direito. Você vai olhar os materiais, você vai observar. E você vai observar trazendo isso para a sua mente consciente. Porque quando a gente está ali no automático, a gente não está aprendendo nada. Você está só ali passando o seu tempo. Quando você para e observa, você presta a sua atenção, você dedica 1 minuto de atenção para aquela imagem, para aquele projeto, você aprende o que está ali. Porque quando você vê de novo, você vai perceber aquela mesma coisa de novo e você vai ver que aquilo se repete em todos os projetos. E você vai aprender arquitetura simples assim. Bom, eu vou compartilhar agora com você uma cozinha para a gente fazer esse exercício junto de observação. Bom, o que você está vendo aqui nessa cozinha? Fala para mim. Primeiro, eu vou trazer alguns itens para você ir prestando atenção e você perceber, e a partir de hoje você vai aplicar isso em tudo que você assistir e observar de arquitetura nas suas redes sociais e na televisão. Bom, primeiro, o estilo, farmhouse. Esse farmhouse é quando a gente tem um estilo de fazenda, só que nesse caso é contemporâneo. Ele mescla o rústico com o moderno, o rústico com o clean.
e linhas retas. Então, eu tenho aqui vigas rústicas, por exemplo, vigas de madeira em linha reta. Então, eu tenho aqui um elemento bem horizontal. Em contrapartida, eu tenho aqui os pendentes, que são dourados, que são bem modernos e contemporâneos, que são redondos. Então, ele quebra essas linhas retas das vigas. Também tenho aqui, por exemplo, os revestimentos da ilha, que eu tenho ele inteiro de pedra, mas a pedra, mesmo sendo um elemento natural, ela é uma pedra branca, limpa, sem muitos rajados. Eu tenho o backsplash, que é a roda-banca atrás do fogão, também no mesmo mármore da ilha. Eu tenho aqui armário dos dois lados da ilha. Como é que eu sei isso? Porque eu tenho a cuba do lado de lá e eu tenho armário do lado de cada banqueta. Então, aqui, deixa eu mostrar aqui para você. Aqui embaixo da banqueta, eu tenho os armários. Então, quando eu tiro essas banquetinhas, eu consigo acessar esses armários. Tem um rodapé recuado. Eu tenho aqui uma cascata, que a gente chama em inglês, nos Estados Unidos a gente chama de waterfall, que é quando a gente desce com a pedra aqui na lateral da ilha, dando acabamento nas duas laterais, na mesma espessura da bancada. Eu tenho aqui atrás mais armário. Eu tenho aqui um pedacinho de armário. Você está vendo que está escuro? Isso aqui significa que tem algum equipamento, algum appliance, algum eletrodoméstico, alguma coisa escondida aqui. Provavelmente uma gaveta refrigeradora, tipo um cooler. E aí essa aqui é a ventilação. Então, quando você olhar para os rodapés, igual você está vendo aqui, ó, nessa parte azul, você não está vendo o rodapé. Por quê? Porque aqui eu tenho embutido a geladeira. Então, eu tenho um painel na frente dessa geladeira escondendo o equipamento. Aqui embaixo eu tenho o congelador e em cima eu tenho o refrigerador. Então, eu tenho aqui esse painel escondendo. Só que aqui embaixo eu não tenho o rodapé. Fica esse vazio porque eu tenho a geladeira por trás. Em cima aqui eu tenho o armário e aqui do lado da geladeira eu tenho uma torre de equipamentos. Então, você já começa a observar que nos Estados Unidos, por exemplo, eu posso ter o frio do lado do quente. No Brasil, a gente não recomenda isso. Os fabricantes não recomendam que você tenha a geladeira do lado do fogão. Aqui nos Estados Unidos, a gente pode ter isso. Então, eu tenho forno e micro-ondas do lado da geladeira. Não tem problema nenhum. Então, tudo isso você vai observando ao longo do tempo, você vai ver que isso vai ficar natural para você. Aqui, o que mais a gente pode observar? Que a cuba está na ilha e o fogão está na frente da cuba. Por quê? Porque é a área de serviço. É onde você corta, onde você lava, onde você prepara os alimentos na ilha e você leva para o cozimento. Então, é a menor distância percorrida. É quando está um na frente do outro. O que mais que eu posso observar? Eu tenho aqui janelas do lado do fogão. Isso também é uma característica que o americano adora. Inclusive, eu já vi janela em cima do fogão aqui, em vez de ter a coifa, ter uma coifa mais alta. E aí você tem a janela aqui. Por quê? Você está ali cozinhando, você está lavando a louça, você está olhando para o lado de fora da casa, para o jardim. O que mais? Vamos ver outra imagem. Essa mesma cozinha aqui, por exemplo, eu tenho um elemento super diferente. Eu não sei se você já reparou, mas eu tenho uma torneira, esse L, né? Esse gancho que está aqui, isso aqui é uma torneira. Ele vai para frente e volta. Isso daqui se chama pot filler. É uma torneira de encher caldeirão, de encher a panela. Vamos supor, você vai fazer um macarrão e aí você já quer água quente. Em vez de você aquecer a água numa panela separada, você pega essa torneira e já coloca direto a água quente direto dentro da panela. E isso é para acelerar o tempo de cozimento, para você não ficar ali a vida toda na cozinha. Então, o americano também usa muito, na Europa também usa essa torneira, que se chama pot filler. Filler é de preencher, de encher, e pote de caldeirão de panela. Piso de madeira, por exemplo, é uma coisa bacana de reparar, porque você não vai ver ralo na cozinha, não se joga água no piso. Então, eu tenho rodapé de madeira, eu tenho piso de madeira, no máximo se passa um pano na cozinha. Então, são detalhes que você, com o tempo, vai aprendendo e vai ficando natural. E você não precisa de muita coisa para observar isso, né? Por exemplo, a lateral do armário aqui, ó, vai do piso até o teto. Até o teto não, pega a lateral inteira do armário. Por que a gente tem esse painel na lateral? Porque quando a gaveta, com o tempo, vai desalinhando ali as roldanas, a corrediça, se eu não tiver esse painel na lateral, eu vou ficar com essas gavetas todas desalinhadas com o tempo. Então, a gente faz esse painel na lateral de cima e embaixo para dar o acabamento na marcenaria. Então, você nunca vai ver, olhando do lado de cá, as laterais de perfil das gavetas, da frente da gaveta. Esse painel vai do piso até
o topo do armário. Aqui eu tenho um outro micro-ondas e eu ainda tenho aqui essa moldurinha nas portas. Esse acabamento das portas se chama shaker door. São acabamentos que já vem pronto, o marceneiro pinta, você escolhe a cor e aí tem vários modelos que você escolhe de como você quer essa composição da porta. Tá vendo aqui no lado de cá? A madeira, a moldura tá vindo para frente, né? Como se essa caixa avançasse para fora da porta. E aqui na cozinha eu tenho essa madeira indo para dentro, essa moldura indo para dentro. Então, tudo isso você vai aprendendo e você vai entendendo qual é o estilo, como é a cultura, quais são as cores que mais se usam. É o verde escuro, o azul escuro contrastando com o branco, o rústico da madeira contrastando com a parede branca, as janelas que trazem muita iluminação, muitas dessas janelas não abrem, são janelas fixas. Tudo isso você vai aprendendo. Bom, se isso é o que você aprende com uma imagem estática, imagina o que você pode aprender com um vídeo, com um programa dos Irmãos à Obra. É muita coisa. Primeiro, que eu acho que é o mais interessante de tudo, é o vocabulário técnico de inglês de arquitetura. Se você tirar do dublado, você colocar no áudio original, você vai aprender muito vocabulário e você vai ver que eles vão repetindo a cada programa todo esse vocabulário. Então vai ficando muito natural para você de que aquelas palavras fazem parte da arquitetura, mesmo que sejam palavras soltas, mesmo que você fale assim, Ju, mas eu ainda não sei inglês fluente. Tudo bem, mas vai aprendendo, vai pegando essas palavrinhas, porque com o tempo isso vai ficar muito natural para você. Segundo, preste atenção em como eles fazem o processo da obra. Quando eles fazem uma demolição, o que tem por trás dessa parede? Tem um insufio? Tem o forro? Tem a instalação elétrica? Como são as instalações de água e esgoto? É de cobre, não é? Ela veio pelo teto, ela corre na horizontal pela parede? Como é a estrutura dessa parede? Tem pilar? O pilar é de madeira, o pilar é de concreto? Observe estudando os revestimentos, os materiais, se é orgânico ou não é. Os móveis são orgânicos, as cores, as texturas, as composições, se eles usam o xadrez com o quadriculado, enfim. Quais são essas composições de tecidos, de cores? Porque tudo isso faz parte da sua bagagem de arquitetura. Então, parem de ficar simplesmente ser um mero espectador, sentar na frente da televisão e ficar ali gastando o seu tempo só sem aprender nada, observando e achando bonito, querendo ser aquela pessoa. E passe a ser uma pessoa, um profissional que está aprendendo. Se você fizer isso com tudo a partir de agora, eu tenho certeza que você vai aprender muito, muito. E vai voltar aqui para me falar assim, Juliana, nunca mais meus olhos foram os mesmos. Porque você vai treinar o seu olhar. Essa é a técnica e é isso que eu faço. Isso que me fez chegar aqui hoje, até aqui hoje. Eu aprendo observando. E eu até brinco com isso, porque eu falo, gente, não faz nada na minha frente. Porque se você fizer na minha frente, eu vou aprender. Não me mostra. Por quê? Porque você treina o seu olhar para observar criticamente, para analisar o que está acontecendo naquela cena, o que está acontecendo ali naquela arquitetura, para você aprender. Isso é tudo sua bagagem que você vai acumular. E se você quer aprender a fazer projeto de arquitetura nos Estados Unidos a fundo, tudo que você vê nos Irmãos à Obra, eu te ensino no programa Seja Arquiteto na América. E eu vou colocar aqui do lado o QR Code para você que está assistindo esse vídeo do computador acessar direto o site oficial. Ou se você está assistindo do celular, eu vou colocar o link aqui na descrição para que você tenha todas as informações para tirar as suas dúvidas. E eu já te adianto que esse é o caminho mais curto para acelerar o seu tempo para você se inserir no mercado de trabalho. Ninguém vai te ensinar o que eu te ensino dentro do programa, porque é exatamente isso que os Irmãos à Obra fazem. É a prática de projeto de verdade. Agora, conta pra mim, você é apaixonada pelos Irmãos à Obra como eu? Eu amo assistir o programa deles e assisto vários outros também. Mas me conta aqui nos comentários se você também é fã deles, que eu vou adorar ler o seu comentário. Um beijo e a gente se vê no próximo episódio.